com alegria, com a graça de Deus, e com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, novamente nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primeiro TV São José. E hoje, dia de carnaval, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, a todos e todas que neste momento estão em sintonia conosco. Quando tantas pessoas agora estão prostradas nos seus lares, exaustos, descansando, porque se divertir a noite inteira, claro que o corpo fica cansado, e num divertimento sadio, como acontece com a maior parte das pessoas no tempo do carnaval, extravasando seus sentimentos, ainda mais após 2 anos, por causa da pandemia, que não houve esse extravasamento. Aliás, Deus e seu Filho Cristo Jesus, segundo lemos na palavra de Deus, basta olharmos, por exemplo, o Salmo 32, versículo 11, onde a palavra de Deus nos diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. E ainda, se olharmos mais outro salmo, o Salmo 97, versículo 12, alegrai-vos no Senhor, ó justos. Então, também os justos devem se alegrar. E ainda na passagem Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ainda a palavra de Cristo nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Mas note bem, aqui quando a palavra de Deus manda que a gente se alegre, é um divertimento sadio, como acontece tantas vezes nas confraternizações das famílias, em encontros paroquiais, ou mesmo em salões de sociedade, um divertimento sadio. Então, especialmente, é nesse sentido que a Igreja Católica, por assim dizer, aprova, e especialmente, então, que as pessoas procurem divertir-se sadiamente. E quando é um divertimento sadio, não prejudica o corpo, não prejudica os seus semelhantes, mas todos ali se divertem. E nós devemos sempre procurar evitar todo excesso, também nos dias de carnaval. Manter o equilíbrio, porque todo excesso prejudica. Assim, por exemplo, o excesso na bebida, a pessoa depois não está raciocinando bem e chega a se exaltar e pode até entrar em brigas com prejuízo para o futuro, para a própria pessoa, prejuízo para a família. Os excessos, por exemplo, da bebida
leva a pessoa a tomar o seu automóvel embriagado e poderá haver desastre, e poderá haver feridos, e poderá também, infelizmente, como tem acontecido, mortes nos desastres. Os excessos, por exemplo, as orgias sexuais, onde, infelizmente, a pessoa pode se contagiar com doenças sexualmente transmissíveis, e pior ainda, se contagiando com HIV ou com a AIDS. Eu tenho visitado milhares e milhares de enfermos nos 19 anos que eu parei no Imperial Hospital de Caridade, mas visitava, como sempre visitei, os enfermos nos meus 62 anos de feliz ordenação sacerdotal. Agora, por causa da pandemia, tenho evitado um pouco por causa da minha idade, onde os médicos, inclusive sobrinhas e sobrinhos meus médicos, dizem: o tio agora deve maneirar um pouco, evitar um pouco por causa da pandemia, devido à sua idade, não ter tanto contato com pessoas ali nos hospitais. Mas se não, quantas pessoas que eu tenho visitado também já nos apartamentos, nos seus lares, e pessoas se queixando, pois infelizmente, Padre Pedro, eu estou com HIV. E um contato somente que eu tive e peguei essa terrível enfermidade. E o que é que nós lemos aqui na Palavra de Deus? Os 10 mandamentos que Deus deu lá no Monte Sinai para o líder do povo de Israel, para Moisés. E está lá bem claro, 6º mandamento: não pecar contra a castidade. Então, especialmente, se a pessoa procura viver na castidade, a pessoa casada, por exemplo, procure respeitar a sua esposa e ela respeitar o seu marido, sem dúvida nenhuma, viverão numa harmonia maravilhosa e sem essa problemática dessa terrível enfermidade. Então, especialmente, é necessário que a pessoa procure se esforçar. Então, quantas pessoas que neste momento em que você se encontra em sintonia conosco, pessoas estão descansando para daqui a 1 hora, 2 horas, novamente retornar para extravasar-se no carnaval. E você não, você está procurando refletir, procurando valorizar o seu espírito. Mas como vimos, então o próprio Cristo Jesus não proíbe o são divertimento, mas toda a extravagância, isso é que é exatamente proibido da parte de Deus. E, especialmente, então, procure você continuar assim, valorizando o seu espírito, e sem dúvida nenhuma, você sempre será valorizado também, claro, cada vez mais estará valorizando a sua vida. Então, nada de excessos, porque depois virão as sequelas que deixarão você. Aliás, também
pessoas que também se excedem, gastando muitas vezes aquilo que não poderiam gastar, o dinheiro que lhe fará falta no dia de amanhã. E então ter o equilíbrio necessário. Aliás, nesse sentido, eu vi no jornal ND, Notícias Diárias, do diretor proprietário, Dr. Marcelo Petrelli, filho do grande, que está no céu, sem dúvida nenhuma, o grande intelectual, Dr. Mário Petrelli, que tanto bem, sem dúvida nenhuma, fez para o estado de Santa Catarina, com a sua capacidade, aconselhando a tantas pessoas intelectuais e políticas, com os quais a gente dialogava de vez em quando, e então lá, nesse jornal, eu até copiei, onde diz, veja bem o que é que a preocupação do prefeito Topazio e a Coordenadoria Geral de Políticas Públicas, veja que nota, públicas para a família e os direitos humanos da Prefeitura de Florianópolis, com a campanha Respeito aos Semelhantes, Respeitos na Folia do Carnaval. Então, pedem o prefeito com esta Coordenadoria Geral de Políticas Públicas. O que é que eles pedem? Curtam, divirtam-se no carnaval, mas, acima de tudo, mantenham o respeito aos semelhantes. Deverão sempre respeitar, todos devemos sempre respeitar os nossos semelhantes. Também no seu corpo, não se deixar levar pelas tentações do demônio. Nós sabemos, no carnaval, nem tudo é permitido. E por isso, falei e continuo falando, é o necessário equilíbrio. E por isso, quando as pessoas bebem excessivamente, então muitas vezes se excedem e até pode haver, infelizmente, o que não deveria haver, assédio, o assédio sexual, com as consequências mais tarde. Então, as sequelas. Então, sempre todo cuidado, todo equilíbrio é muito importante. E terminando o carnaval, iniciamos a quarta-feira de cinzas. E com a quarta-feira de cinzas, iniciamos exatamente também a quaresma. A quaresma, então, vai de quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa, quando Cristo Jesus instituiu a Sagrada Eucaristia, com a missa, assim chamado da Santa Ceia do Senhor. E ali, então, a quaresma, então, é um tempo maravilhoso de preparação para a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa, onde Deus lá aparece na sarça ardente. Você já leu a sarça ardente? Então procure, se não leu, procure ler a sarça ardente. De repente, uma arvorezinha no sopé do Monte Sinai, que começou a arder o fogo queimando esta arvorezinha, essa sarça,
E é interessante, quando um fogo vai queimando uma árvorezinha menor ou maior, vai consumindo, vai destruindo, vai queimando esta árvore. E esta sarça ardente queimava e não se destruía. Isso chamou atenção a Moisés, esse grande líder. E aí então Deus disse: Moisés, não te aproximes desta árvore, porque o lugar em que estás pisando é um lugar santo. E é nesse momento que Moisés, então, ouve a ordem, a voz de Deus: vai, liberta o meu povo da escravidão do Egito, onde o povo estava exatamente há 430 anos na prisão, na escravidão. Esse pobre povo massacrado tiveram que construir todas aquelas pirâmides, onde morreram milhares e milhares de pessoas. E Moisés, então, por ordem de Deus, começa aquele diálogo muito interessante de Moisés com Deus. Como é que eu vou conseguir libertar esse povo com esse terrível faraó? E Deus lhe dá as indicações. E realmente Deus teve que enviar as 10 pragas do Egito, a última delas, a morte dos primogênitos de todos os egípcios, inclusive o filho do faraó. Até que então Deus permitiu, mas depois que o faraó permitiu a saída do povo hebreu da escravidão, e o povo hebreu eram os que trabalhavam para o faraó e para todo o povo egípcio. E agora, com a saída do povo, simplesmente o povo egípcio teve que assumir. E aí então eles viram que não é fácil o trabalho, a luta. E por isso então o faraó se arrependeu e preparou todos os seus soldados, as suas carruagens, e nos diz a palavra de Deus, 600 carroções apropriados para a batalha, para a guerra, para ir em perseguição dos israelitas. E acontece que os israelitas já estavam distantes pelo deserto e chegaram ante o Mar Vermelho. Eu tive ocasião, com uma turma de peregrinos, quando estivemos na Terra Santa, de passar ali, chegar até o rio, o Mar Vermelho. É um mar bastante encapelado, com bastante ondas. E ali agora, como é que o povo hebreu, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que tinha sido liberto da escravidão, sob o comando de Moisés, agora ali podia passar pelo Mar Vermelho, e agora eles perceberam que os egípcios, os inimigos, vieram para capturá-los, para prender o povo de Israel novamente, para levá-los para a escravidão. E é nesse momento que Deus diz para Moisés: estende o teu bastão, estende o teu cajado em direção do mar. E o que é que aconteceu? Moisés obedeceu, e o mar se abriu, e o povo de Israel, o povo de Deus, com Moisés,
atravessaram o mar a pé enxuto. E nisso então chegaram também os inimigos, o povo egípcio, e vendo o mar aberto também penetraram pelo mar vermelho. E iam caminhando com seus carroções, inclusive o faraó. E quando estavam todos dentro desse mar enxuto, eles também, de repente, Moisés do outro lado estendeu novamente o cajado em direção do mar, e o mar se fechou, e nos diz a palavra de Deus, morreram todos os inimigos, cavalos e cavaleiros, inclusive o faraó. E agora então, o povo hebreu liberto, Moisés então reúne o povo e diz, nós devemos agradecer, porque uma graça especial, Deus nos libertou. Então, vamos aqui nos reunir, fazer um sacrifício de agradecimento à Trindade Santa. E aqui, então, celebremos a passagem. Pessah. Pessah é uma palavra hebraica que quer dizer passagem. Na nossa língua quer dizer passagem, a Páscoa. Pessah quer dizer Páscoa. E ali então celebraram esta libertação e Moisés disse para o povo, todos os anos deverão celebrar o Pessah, ou seja, a Páscoa, a passagem da escravidão para a liberdade. E por isso a Igreja Católica, então, usa essa palavra Páscoa, Pessah, para, num sentido especial e libertador, num sentido espiritual, libertar a pessoa do pecado, libertar a pessoa do pecado, das trevas, para a graça de Deus. Então, por isso também, a Igreja Católica coloca esses 40 dias de Quaresma, para que as pessoas se purifiquem, que as pessoas abracem o espírito da fé, especialmente abandone as trevas, abandone o pecado e procure seguir pelo caminho da luz. Aquilo que nós lemos em São João, capítulo 8, versículo 12, onde Cristo Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E, especialmente, então, a Páscoa é um tempo de purificação interior, purificação do nosso espírito. E por isso a Quaresma nos convida para vivermos espiritualmente esse tempo maravilhoso de preparação para a Santa Páscoa, e onde especialmente assim fizeram os santos. E por isso, então, a Igreja Católica coloca toda a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, dia de jejum e de abstinência de carne. A abstinência de carne inicia de 14 anos até 60 anos para os idosos. E abstinência de carne, por quê? Para que as pessoas, então, se coloquem em sintonia com tantas pessoas pobres que
quase nunca tem ocasião de comer um pedaço de carne ou de peixe para se unir às pessoas pobres. E, então, assim os santos procuraram sempre viver com mais penitência. E os santos que celebramos hoje, São Damião e São Sérvulo, São Fortunato, os santos mártires Daniel, Verda, Roberto, 3 mártires e ainda São Jorge. Então, especialmente, procuremos nós vivermos sempre nesse tempo maravilhoso, quando também na quarta-feira de cinzas é colocado a campanha da fraternidade, que neste ano é Fraternidade e Fome, e traz como slogan: dai-lhes vós mesmos de comer, de Mateus capítulo 14, versículo 16. A todas e todos os telespectadoras e telespectadores, almejamos um maravilhoso tempo de Quaresma, preparando-nos espiritualmente para a Páscoa do Senhor. E nesse sentido, saúde, alegria, felicidades, otimismo, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, e a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, especialmente também a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14h30, se Deus quiser.